Olá, muito prazer. Eu sou aqui a Simone Celari, eu sou psicóloga e psicanalista, eu sou a diretora aqui da Psique e também coordenadora do curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Vamos lá para a nossa explicação de hoje? Eu já deixei lá no Reels uma breve, muito superficial, diferença entre afeto e emoção. E eu expliquei lá que o afeto, ele era simplesmente, na verdade, tanto o afeto quanto a emoção eram respostas a determinadas situações. Porém, há uma diferença que na área psicanalítica é muito grande. E eu disse lá uma coisa muito interessante, que as emoções, elas são respostas mais intensas em relação a algum evento específico que acontece na nossa vida. E também falei que os afetos, eles são respostas mais contínuas, são emoções mais variadas, juntas e que estão presentes na nossa vida em relação a alguns momentos. Emoção são reações mais específicas, afeto são reações mais amplas, são estados emocionais amplos e mais gerais. A psicanálise, o afeto é onde eu quero chegar um pouquinho aqui com você. E agora isto é para você, aqui que faz parte do nosso grupo, desse grupo, né, de WhatsApp e do YouTube. Eu estava lendo a respeito disso e observando que para a psicanálise o afeto é de muita importância. Inclusive por quê? Porque permeia a nossa vida. O afeto, para você entender um pouco mais, está muito ligado a questões de pulsão, ligado à energia pulsional. Eu não sei se você se lembra, mas já falamos aqui de questões de parte de economia psíquica. Nosso aparelho psíquico, ele trabalha através de energia. Então, o afeto está ligado a isso. Só que não somente a isso. O afeto para a psicanálise tem a ver com a maneira subjetiva do sujeito em relação a uma determinada situação. Então, eu falei que o afeto ele está ligado a um termo muito importante dentro da psicanálise, que é a energia pulsional. Vamos entender um pouquinho o que é a energia pulsional. A energia pulsional. Precisamos entender um pouquinho sobre o que é pulsão. A energia pulsional é uma força, uma carga, uma expressão de força que tem um objetivo, que tem uma meta. E a sua origem, a excitação inicia, essa força inicia de uma forma corporal. É uma energia que se movimenta dentro do psiquismo desse sujeito. A energia pulsional tem um objetivo, tem uma meta, que é alcançar um determinado objeto de prazer. Então, na verdade, essa energia pulsional está ligada ao desejo desse indivíduo. Vamos explicar um pouquinho melhor como que é isso na visão psicanalítica. Então, o afeto acontece assim. Quando nós vivemos alguma experiência, aquela experiência que vivemos, para senti-la, nós precisamos dessa energia pulsional. E isso tem a ver com os nossos desejos mais profundos. A maneira como sentimos aquela determinada situação, aquele determinado evento, é que vai dar um sentido para essa energia. Então, quando eu me relaciono, eu tenho uma energia que a origem dela é a excitação corporal que me move, que é a pulsão para a realização, o relacionamento com esse objeto, que é o meu externo. É aí que o meu afeto começa a se mover,
Por isso que na visão psicanalítica, o afeto, ele tem um sentido qualitativo, de qualidade de energia pulsional. Então eu tenho uma qualidade de força que eu me movo em relação a um objeto, de acordo com o meu desejo. Assim, quando eu não sou realizado de acordo com o meu desejo, de acordo com essa energia pulsional, é onde ocorre o trauma psíquico. E aí, esse afeto que tinha total energia, uma quantidade, toda uma qualidade para investir nesse objeto, ele é limitado ou reduzido. Esse objeto, na verdade, esse desejo, na verdade, essa energia pulsional, ela fica perdida, ela não se realiza. Então, essa energia, ela fica praticamente solta, desvinculada da sua representação, que é o seu objeto. E a partir disso, essa energia pulsional, essa qualidade, esse afeto, ele pode ter alguns fins. Quando não há a descarga dessa energia pulsional, esse afeto, ele pode ter a possibilidade de ser transformado, pelo menos em 3 situações. Freud, ele estudou essa questão do afeto no seu estudo sobre metapsicologia. Falou no afeto nos estudos sobre histeria, ele falou sobre o afeto dentro do inconsciente. Nós vamos inclusive deixar livros para vocês entenderem um pouquinho mais o olhar de Freud em relação aos afetos. Então, esse afeto que não teve a sua descarga, ele tem, então, o que ele faz? Ele pode ser transformado através de algumas possibilidades. E eu vou destacar aqui 3 delas. A primeira possibilidade dessa descarga que não foi realizada é o da conversão. A gente vê, e Freud via isso muito nos estudos da histeria, quando essa energia psíquica, que é a base da realização desse desejo pulsional, o indivíduo não se realizava, esse afeto, ele era, na verdade, ocorria um mecanismo de conversão, ou seja, toda essa energia psíquica, na verdade, esse afeto, ele era convertido para o soma, para o corpo. Isso se vê muito nas psicopatologias e principalmente a histeria, que é uma das figuras que nós vemos dentro da psicanálise nos pacientes histéricos. Outra possibilidade de transformação desse afeto é outro mecanismo que nós podemos chamar de deslocamento. Ou seja, esse afeto, ele é transformado em obsessões. Todas essas transformações que eu estou dizendo é uma forma de aliviar o sujeito e de descarregar este afeto, que na verdade nada mais é do que a energia pulsional. E outra forma que eu posso citar aqui também de possibilidade de transformação desse afeto é um outro mecanismo, que é quando o afeto ele é transformado realmente e podemos dizer que vai para as neuroses de angústia, onde Freud dizia muito que são as melancolias. Então, você está entendendo um pouquinho? Nós não vamos nos aprofundar demais, mas está percebendo como é complexo a psicanálise? Então a gente vê, se a gente for parar para pensar, o afeto a gente pode olhar tanto de uma maneira descritiva, que são aquelas emoções que nós sentimos diante de alguma situação, emoções fortes que nos abalam o nosso emocional, como uma experiência
quantitativa, que tem a ver com fins econômicos, de forma qualitativa, que tem a ver com a energia pulsional dentro do nosso aparelho psíquico, que neste último caso, nós podemos observar a autonomia do afeto, porque nós não temos o controle. É uma forma onde cada psiquismo encontra uma maneira de resolver este afeto que está deslocado dessa representação e não foi realizado, não foi descarregado essa pulsão. É onde a gente estuda até na psicanálise os mecanismos de defesa. Por quê? E o recalque, né? Que o recalque muitas vezes se dá lá na infância, da qual a criança ela não é realizada ou ela recebe algum trauma e ela joga lá pro inconsciente questões, conteúdos que não foram realizados. E aí que está o grande problema. E essa quantidade de afeto, que essa qualidade do afeto, que a psicanálise chama de quantum de afeto, que fica praticamente separada da representação, acaba trazendo grandes sintomas, muitas vezes para o sujeito, ou atrapalhando a vida desse sujeito. É onde que nós podemos entender a grande importância de um processo analítico. Por quê? Porque a representação, que era o fim da realização do desejo, o objeto, ela está lá guardada no inconsciente e separada do afeto. Porém, o afeto, ele está solto. O que acontece? Sendo realizado, ou melhor, foi dado um jeitinho pelo nosso aparelho psíquico. Mas o sujeito verdadeiramente elaborado é quando, através da análise, olha só que interessante o que eu vou dizer agora. Ele recorda, ele entra em contato com o que é que ocorreu, que foi este trauma, e ele evoca esta recordação através do processo psicanalítico, que é a associação livre, né? Através da associação livre, ele tem acesso a essa representação, que pode ser uma figura do pai, da mãe, ou alguma situação que aconteceu, e ele provoca uma revivência desse afeto junto a essa representação. E essa rememoração encontra uma eficácia terapêutica. E é onde os sintomas desaparecem. Vocês perceberam como é complexo o nosso aparelho psíquico? Por isso que para o nosso inconsciente nada se perde. Nenhuma experiência é sem sentido. Tudo é absorvido pelo nosso inconsciente. Então, vamos nos observar. E muitas vezes é preciso um processo analítico. E para isso que nós temos também o nosso curso, que é um curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Você sabe que muita gente faz esse curso não só para ser psicanalista, mas para se conhecer, para entender como que acontece tudo isso. E não só isso que eu estou explicando em relação ao afeto, porque as pessoas elas não têm noção do que acontece. No nosso aparelho psíquico, pessoas, tudo é ligado à energia, porque o aparelho psíquico ele tenta o máximo possível gastar menos energia. Então ele vai tentar de todas as formas te proteger, me proteger do sofrimento psíquico. Então, venha se juntar conosco neste curso maravilhoso e faça terapia. Nós estamos com as matrículas em aberto, tanto para o curso de formação e pós-graduação, como para o curso de fundamentos clínicos. Esse último curso é para aquele que já é psicanalista e psicólogo, é mais profundo. Os dois cursos são cursos reconhecidos pelo MEC e as matrículas estão abertas, turmas já iniciando agora. Nos procurem, eu estou aqui para o que você precisar. Um beijo e até o próximo vídeo.